Olá e bem-vindos às cidades-estado da Grécia Antiga. Podcast nos trilhos da história. Antes de mais, gostaríamos de agradecer o seu apoio ao nosso canal. Muito obrigada por se inscrever e também por assistir ao nosso podcast. Para abordarmos o nosso tema de hoje, as cidades-estado gregas, vamos começar por localizá-las no tempo. Assim, foi durante o período arcaico, por volta do século VIII a.C., que o novo fenómeno emergiu um pouco por todo o território grego. Referimos-nos, claro está, à formação das cidades-estado. Naqueles tempos longínquos, a Grécia não se constituiu como uma unidade política, tal como sucede nos dias de hoje. De facto, na antiguidade não existiu aqui um poder centralizado. O mundo grego não conheceu de todo a autoridade de um único governante ou soberano. E nem sequer existiu o conceito de uma capital dominante sobre as restantes cidades do território. Havia, sim, alianças, cidades que subjugavam outras cidades. Havia cidades imponentes, poderosas, como é o caso de Atenas e de Esparta, as mais conhecidas, mas nunca foram capitais políticas de um Estado unificado. Não existia, portanto, o conceito de nação. Não obstante a existência de rivalidades e conflitos entre as cidades-estado gregas e, para além de terem a mesma língua, partilharem as mesmas crenças, havia entre as cidades-estado gregas uma união, e essa união era estimulada pela existência de fortes laços culturais. Estimulada também pela celebração em comum de grandes jogos e festividades. E é claro que aqui não poderemos deixar de citar como exemplo os famosos Jogos Olímpicos. Note-se que, por vezes, estas cidades-estado gregas também se uniram com a finalidade de combater povos invasores. Tal foi o caso dos persas no século V a.C. Mas aqui temos forçosamente de colocar uma questão. Então, o que é exatamente uma cidade-estado? Em termos gerais, uma cidade-estado é um território independente, um território que é dotado de leis e órgãos de governo próprios. Sabemos que não foram os gregos que criaram o conceito de cidade-estado. Outros povos ou civilizações também se organizaram desta forma em tempos anteriores. Tomemos como exemplo as cidades-estado da Mesopotâmia ou as da Fenícia, que apresentavam já esta estrutura, ou seja, eram cidades independentes umas das outras. No caso grego, foi sem dúvida a geografia que favoreceu o isolamento destas comunidades umas em relação às outras. Já falámos no outro podcast deste tema. Mas porquê que favoreceram este isolamento? Porque, como sabemos, o relevo da Grécia é muito montanhoso, extremamente acidentado e cria uma espécie de fronteira, de barreira entre as comunidades aí existentes. Por outro lado, também as várias ilhas estão naturalmente separadas entre si e isoladas umas das outras. Bom, de qualquer forma, os gregos lá fundaram as suas cidades-estado e atribuíram-lhes um nome, ou melhor, uma designação. A cidade-estado grega é, por definição, a polis grega. E como podemos nós entender o conceito de polis grega? Nos textos mais antigos, que são os poemas de Homero, a palavra polis não surge ainda com clareza e aparentemente designava apenas e só um local físico. Mas com o tempo, o termo polis sofreu uma evolução. Tornou-se algo mais abrangente, ou seja, passou a designar também o conjunto de todos os cidadãos. Alceu, um poeta do século VI, escreveu: Não são as casas com telhados,
nem as muralhas de pedra bem construídas, nem os canais ou as docas que fazem a polis, mas sim homens capazes de aproveitar a sua oportunidade. Do mesmo modo, o historiador do século V, o famoso Tucídides, também nos elucidou. Os homens são a polis. Podemos, até por curiosidade, e a curiosidade é um fator bastante importante nestes temas, podemos narrar um acontecimento histórico que hoje em dia nos soa bastante estranho, caricato até, algo que se prende com a possibilidade de deslocar, transferir a polis de um sítio para outro. Assim, por exemplo, quando os persas conquistaram as cidades gregas da Ásia Menor e alcançaram a cidade costeira de Fusseia, os seus habitantes, que se chamavam fócios, ao invés de se submeterem aos persas, colocaram as suas gentes, que eram as pessoas que habitavam essa cidade, pegaram nelas, colocaram-nas em navios e navegaram para o oeste, onde organizaram uma nova cidade num novo território. Este episódio, interessantíssimo, curiosíssimo, atesta um facto. A polis grega não se esgotava no Estado, isto entendendo o Estado como uma entidade política, mas também a polis não se esgotava no seu espaço físico. Aqui é interessante também colocar uma outra questão. Como é que seria o aspecto de uma polis grega? Comecemos pela sua dimensão. Pressupomos hoje em dia que existiriam mais de 1000 polis na Grécia Antiga. Alguns estudiosos, alguns académicos avançam com um número ainda maior. Apontam para cerca de 1500 polis. A grande maioria apresentava, contudo, um tamanho muito reduzido. Eram, portanto, cidades pequenas, nada mais do que isso. Aristóteles, o nosso famoso Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., que teorizou sobre a polis, defendeu que a cidade-estado ideal teria um determinado número de cidadãos. Entenda-se que o número de cidadãos, ao dizer cidadãos, ele refere-se apenas aos homens adultos. Então, segundo Aristóteles, a cidade ideal, a polis ideal, deveria ter os 5000 cidadãos. E, de facto, segundo consta, os estudos apontam para que a maioria das cidades-estado teria este número de homens adultos ou até um número inferior a este. E é assim que constatamos que Atenas e Esparta foram exceções em termos de tamanho, claro. De acordo com o que dissemos, elas nunca se poderiam constituir como polis ideais. Eram anormalmente grandes. Num mundo povoado por polis que, na sua generalidade, não alcançavam sequer 1 milhar em termos de área, ou seja, em termos de quilómetros quadrados, Atenas contava com cerca de 2600. E Esparta, maior ainda, com cerca de 8400 quilómetros quadrados. Ora, estas dimensões também encontram explicação no percurso histórico de ambas. E porquê? Porque, por um lado, Atenas conseguiu controlar com sucesso toda a região da Ática, a península da Ática, e por outro, Esparta, situada numa outra península, a península do Peloponeso, Esparta conseguiu conquistar a região de Messénia nesse mesmo território, alargando, deste modo, os seus limites iniciais. Mas deixemos de parte as dimensões de Atenas e de Esparta, foquemo-nos novamente no aspecto das polis em geral. Sabemos que a maioria da população se dedicava à agricultura, ou seja, alimentava-se a si mesma e ao resto da comunidade. Esta dinâmica encaixa no ideal de autarcia. A polis devia bastar-se a si mesma, não apenas em termos políticos, mas também a nível económico. Ou seja, a polis era uma célula, uma entidade autossuficiente. Então, a polis era sobretudo uma comunidade agrícola, abrangia terras de cultivo e zonas de pastoreio. Tinha bosques. Como não poderia deixar de ser, tinha também uma área habitacional.
Estas cidades incluíam ainda outros dois espaços importantes, subejamente conhecidos e dos quais não podemos deixar de falar: a Acrópole e a Ágora. Comecemos pela Acrópole, que era o lugar mais elevado da cidade. O próprio termo Acrópole designava a cidade alta, onde se situavam os templos. Também serviu como centro administrativo. A Acrópole era uma zona fortificada e ideal para a observação militar. Em caso de ataque ou de invasão, era obviamente o local mais seguro da polis. Por esse motivo, era por excelência a zona de refúgio da população nestes momentos tão difíceis. A Ágora, por seu turno, era a praça pública, em simultâneo era o local de comércio, mas também era um ponto de encontro, um ponto de convívio. Com o tempo também se tornou um centro cívico. Normalmente apresentava uma planta quadrangular e estava rodeada por importantes edifícios de cariz público e privado. A Ágora era o espaço público fundamental para a vida política, social e cultural dos gregos. Deste modo, pela sua configuração, a polis ditou uma mudança profunda na história da Grécia Antiga. Ela era a estrutura habitual das comunidades gregas e, por estes motivos, acabou por se expandir para outras áreas geográficas. Por força da conjugação de diversos fatores, como o elevado crescimento populacional que se verificou ou a consequente procura de terras férteis, ocorreu um período de alargamento territorial ao qual vulgarmente chamamos a colonização grega. Este fenómeno, que ocorreu entre os séculos VIII e VI a.C., levou à fundação de colónias que também se constituíram como cidades-estado, abrangendo desta forma várias regiões em torno do mar Mediterrâneo e não só do mar Mediterrâneo, do mar Negro também. Aqui importa constatar que a polis deixou um legado que perdura até hoje. A comprovar tudo isto, uma simples curiosidade. É que é do termo polis que derivam algumas palavras muito comuns no nosso cotidiano. É o caso de polícia e de política, por exemplo. Assim, os gregos entendiam a polis como um governo organizado. Daqui nasceu o significado de política, que é a arte de governar a cidade e o Estado. Ou de polícia, palavra associada à necessidade intrínseca de estabelecer a segurança e de estabelecer a ordem. E é assim que a magnífica herança da Grécia Antiga vive e viverá entre nós, fazendo parte do nosso dia-a-dia, mesmo quando não damos, ou melhor, quando não nos lembramos da sua presença. Caso considere que aprendeu algo de novo sobre as cidades-estado gregas, subscreva e partilhe o nosso canal. Ajude-nos a crescer. Muito obrigada